Ô, gente, dores no estômago exigem atenção e cuidados especiais, viu? 7 em cada 10 brasileiros sofrem de gastrite. Tenho certeza que você conhece alguém, ou você mesmo que está me assistindo, já teve, ou conhece alguém que tenha tido gastrite. Eu convidei a doutora Patrícia Mayumi Kurihara, que é gastro, para falar das causas, para falar de sintoma, de tratamento, enfim, para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Fernanda. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Doutora, quais são as causas mais comuns de gastrite? Então, a gente tem diversas causas, né? A gastrite, ela pode se dividir em gastrite aguda, né? E a gente tem as gastrites crônicas, né? A gastrite aguda geralmente está associada a algum tipo de erro alimentar, né? Assim, abuso de bebida de álcool, de alimentos ricos em gordura, né? Fritura, uso de alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, né? Ah, quem vive usando o anti-inflamatório. Tá uma dorzinha de garganta? Tem aqui, eu vou tomar. Isso. Pode dar gastrite. Pode dar gastrite. Nesses casos, doutora, é legal a gente tomar um medicamento que proteja o estômago antes de tomar os anti-inflamatórios? Isso, se o paciente já tem história de gastrite, né, ele tem que comunicar ao médico dele e daí avisar, né, o médico dele que ele já teve, se ele já teve história de úlcera ou mesmo gastrite, para usar um protetor gástrico nesses casos, né, porque a gente sabe que tem alguns casos que são inevitáveis mesmo o uso de anti-inflamatórios, né, mas sempre avisar o seu médico. E existe aquela coisa de graus de gastrite grau 1, 2, 3? Isso, a gente tem os tipos de gastrites, né, de gastrite leve, moderada e grave, né. Essa que a gente está vendo aí é gastrite, doutora? Isso, a gente tem ali à esquerda, né, uma gastrite erosiva, é uma gastrite severa, né, e ali à esquerda a gente tem uma gastrite também erosiva elevada, né, direita, né, desculpa, com pontos de sufusão hemorrágica, né? A lesãozinha um pouquinho mais próxima ali, com um pontinho esbranquiçado ali, é uma úlcera gástrica, né? Tá. Então quando tem pontinho branco é úlcera. Isso, E esse caso essa aí? já é uma gastrite que a gente pode dizer que ela é uma gastrite moderada, né? A gente vê esses, assim, a mucosa nossa gástrica, ela é esse cor de rosinha mais clarinho, né? Esses vermelhos estão demonstrando inflamação do nosso estômago. Já é uma gastrite. Isso, já é uma gastrite. Nesse caso aí? Esse também é uma gastrite, né? A gente pode até verificar essas lesões, assim, são umas lesões mais intensas, né? Ali um pouco acima ali o piloro é ali a bolinha ali, que é a passagem pro intestino, né? Pro duodeno, né? Ali um pouquinho acima também, a gente, assim, se olhar com um pouco mais criterioso ali, poderia até ter uma úlcera ali em formação, né? Entendi. Tá começando um branquinho ali. Isso. Aí a gente tá vendo a diferença de úlcera e gastrite, né, doutora? A gastrite, na verdade, ela é uma inflamação do estômago, né? Que pode ser do estômago inteiro ou de partes do estômago. A úlcera, na verdade, ela é uma ferida mesmo, é uma lesão pontiforme ali da mucosa gástrica, que tem diversos fatores associados, né? E muitas vezes pode ter associação com câncer gástrico também. Meu Deus! Então a úlcera é mais grave do que a gastrite. Isso, é mais grave que a gastrite. Tá, isso daí que a gente tá vendo é um desenho? É um desenho mostrando daí, no caso, o tipo de acometimento, né? Ali à esquerda a gente tem uma gastrite de antro, né? Que geralmente é um dos achados mais comuns mesmo na endoscopia, né? Ali na foto do meio, então a gente tem uma gastrite de fundo e corpo, né? E depois na última direita ali a gente tem uma pangastrite, então seria a inflamação inteira do estômago, antro, corpo e fundo gástrico, né? Entendi. Sim. No caso, uma gastrite, doutora, pode se tornar uma úlcera? Sim, ela pode se tornar uma úlcera, né? Ainda mais quando está associada com a infecção pela bactéria H. pylori. Aí ela tem chance. Ou se o paciente também tiver uma história familiar já de câncer gástrico, né? Entendi. Tem uma chance então maior. A pessoa não necessariamente tem que passar por uma gastrite para ter uma úlcera. Não. Ela pode só ter uma úlcera direta? Isso, ela pode abrir o quadro com uma úlcera, Entendi. né? E é genético isso, doutora? Então, assim, genético que a gente pode dizer que tem é quando a gente tem... Porque a gente tem as gastrites atróficas, né? Que daí está associada com a doença autoimune, né? Então, aí
tem um fator genético relacionado, né? O que a gente pode dizer é que quando a gente tem a infecção por H. pylori, às vezes pessoas da mesma família têm, né? Mas aí é por infecção pela bactéria, né? Entendi. Não por um fator genético em si, não passa, né, de familiar. Agora, voltando a falar só da gastrite mesmo, quais os principais sintomas, doutora? Então, os principais sintomas, assim, o principal mesmo é dor epigástrica, né? Dor aquela que o pessoal fala que no estômago, né? Dor na boca do estômago, né? Isso, né? Essa dor, que pode ser em queimação, pode ser em pontada, né? Náuseas, vômitos, e depois tem outros quadros que daí, às vezes, quando acomete o paciente o paciente fica mais grave, que daí seria o emagrecimento, né? Perda de peso, o despertar noturno, né? Que pode aparecer. Refluxo pode dar gastrite? Refluxo, na verdade, é uma condição de síndrome dispéptico também, tá ali associado. Na verdade, o refluxo, quando a gente tem diversas causas da doença do refluxo, né? Uma das principais aí seria a hérnia de hiato, né? Ou quando a gente tem uma incontinência, né, do esfíncter do esôfago inferior, né, que é a passagem entre o esôfago e o estômago, né? Aí poderia dar o refluxo, que daí seria também, poderia ter sintomas muito próximos, que seria a dor, tipo queimação na boca do estômago, mas que poderia ter uma irradiação pro tórax, né? Associado também a náuseas e vômitos e aquela sensação de líquido amargo na boca, né? São doenças distintas, na verdade. Agora, doutora, estresse. A gente ouve muito falar gastrite nervosa. Eu tô com né? É verdade isso? O estresse pode causar alguma gastrite? Então, na verdade, assim, o estresse, a gente tem um aumento da secreção ácida, né, e pode levar o paciente com uma condição de dor de estômago, né, que a gente chama de gastrite nervosa, né. Mas a maioria desses pacientes, o que a gente vê é uma dispepsia funcional, na verdade, eles têm esses sintomas relacionados ao estresse mesmo, de dor, mas sem ter a lesão propriamente dita no estômago, né, é uma outra categoria de doença também. Entendi. E como tratar a gastrite, doutora? Então, como tratar a gastrite? O principal, assim, é mudança de hábitos de vida, né? Então, exercício físico, alimentação saudável, né? A gente sempre bate na alimentação saudável para esses pacientes. Então, na maioria das vezes, a gente fazendo uma reeducação alimentar desse paciente, a gente tem uma melhora, assim, de quase 90% desses pacientes, só orientando a dieta desses pacientes. E uma vez tratada, ela pode voltar? Se ele voltar a comer errado? Isso, se voltar a comer errado, se de repente ele tiver uma infecção, que ele pode se reinfectar de novo pela bactéria H. pylori, né? Porque essa bactéria H. pylori, a gente fala tanto dela, mas ela se encontra principalmente em alimentos contaminados, água contaminada, então por isso que é muito fácil a reinfecção dela, né? Então, a gente tem vários pacientes que a gente trata uma vez, aí tem que fazer um retratamento também por readquirir a bactéria, né? Tomar aquele sal de fruta ajuda, doutora? Ajuda no alívio imediato, né? Naquela sensação de queimação, mal-estar, né? Mas o tratamento em si não é feito só com sal de fruta, né? Eu já ouvi falar que esses sais aí, sal de fruta, ele piora ainda mais porque ele é mais ácido ainda. Tem alguma coisa a ver? Não, aí não. É mais para alívio dos sintomas mesmo, na verdade. Ele diminui a sensação de dolorosa, né? E a sensação de eructação de gases, né? Entendi. E quando que a gastrite, ela é diagnosticada pela endoscopia somente ou por todo o clínico da pessoa? Você já fala, você está com gastrite? Então, assim, na verdade, clinicamente a gente diagnostica a síndrome, né, que seria um síndrome dispéptico, né? A endoscopia, ela confirmaria, assim, com a visualização da lesão, né? Mas o diagnóstico mesmo de gastrite, né, que seria a inflamação do estômago, daí seria pelo anatomopatológico, pela biópsia, né? Ah, não é pela endoscopia. Não, eu pela achava que era pela endoscopia. É pela biópsia que a gente faz o diagnóstico mesmo, né? Que vê o infiltrado inflamatório da mucosa gástrica, né? Assim, a endoscopia a gente veria indiretamente, né? Se a gente vê que está vermelho mais do que a mucosa normal do nosso estômago, então a gente tem ali um quadro de gastrite, sim, mas a confirmação vem pela biópsia. Perfeito. Doutora Patrícia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina. Obrigada, excelente 2018 para você. Obrigada para todos nós. Obrigada.